E a Larissa, gente, ela é mãe de uma criança autista. E quando nós começamos a pensar nesse tema, ela disse: Eu acho que eu tenho muitas experiências para compartilhar. Porque, primeiro, não é fácil a gente cuidar de uma criança que, entre aspas, não tivemos a opção de cuidar dela, né, naquelas condições. E não só a criança, né? Eu quero abordar hoje como é que vocês têm se cuidado aí no relacionamento homem-mulher, no relacionamento com os idosos, no relacionamento com o ambiente. Porque o cuidado, ele envolve várias dimensões, né? Eu preciso cuidar de mim, cuidar do outro e cuidar também daquele contexto, até físico, no qual eu vivo. Então, Larissa, queria que Oi, você se Virginia. apresentasse. E, Virginia, é um prazer enorme estar aqui com você, porque foi você que me fez descobrir muita coisa em mim. Tenho uma admiração gigantesca, já falei isso para a senhora. E a senhora me auxiliou muito, é um exemplo para mim. Então, Me é entende, recíproca, viu? É recíproca a admiração. me entende como ninguém. E todas as vezes que eu pensava em dor, todas as vezes que nos meus grupos eu via as mães com alguma dor, eu sempre pensava, acho que a única pessoa capaz de tirar essa dor dessa mãe seria a Virgínia. E sem puxação de saco nem nada, mas eu sempre pensava nas nossas terapias. Eu sou mãe do Augusto, sou advogado, o Augusto tem 12 anos, é autista, eu sou ativista. Hoje eu assumo o papel também de presidente do PSC Mulher Municipal. E é um prazer estar aqui com a senhora para a gente conversar desse assunto, que eu sei que é a melhor pessoa para ensinar sobre autocuidado, sobre amor, sobre reestabelecer o equilíbrio. É um prazer enorme. Eu queria cumprimentar todas as minhas amigas que estão na live. Então, o prazer é recíproco, né? Porque o Augusto ainda era pequenininho e, de alguma maneira, naquela época, diagnosticar o autismo em Goiânia era muito difícil. E você disse que eu sou capaz de cuidar da dor. Então, eu queria que vocês parassem para pensar na palavra cuidador. Olha que interessante, a própria palavra acaba com a dor. Só que quem cuida também tem a própria dor. Então, como administrar, né, a dor do outro e a minha dor? Eu me lembrei agora que tem um autor, ele chama Heissner, meus alunos vão lembrar dele. Ele diz o seguinte, que o terapeuta, né, e aí eu estou estendendo para todos os cuidadores, nós somos terapeutas feridos. Olha que legal, Larissa, né? Exato. Porque todos nós cuidamos e somos cuidados. Então, nós temos as nossas feridas. Muitas vezes, as feridas são externas, uma criança autista, uma criança com dificuldade de aprendizagem e outras dificuldades. Mas, às vezes, muitas feridas são internas, a gente nem sabe que as tem. E esse autor, ele diz o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção, cadê o caderninho com lápis? Somos cuidadores feridos. Até por isso que resolvemos cuidar. Então, nós temos que pegar as nossas feridas para cuidar da ferida do outro. Só que o que acontece às vezes, Larissa, é que a minha ferida bate com a ferida do outro. Então, às vezes, as minhas feridas de cuidadora bate com as feridas de quem eu estou cuidando. E aí existe um desgaste muito grande e muitas vezes uma decepção, porque às vezes o cuidador acha que está em débito, está faltando alguma coisa, eu tenho que cuidar mais. E aí vai a primeira dica, né? Se eu quero cuidar de alguém, eu tenho que cuidar de mim em primeiro lugar. E você usa uma metáfora interessante para falar que a gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar, Larissa. Qual é a metáfora que você usa? Então, eu falei com a senhora, oi Fabrícia, para as pessoas, Fabrícia é uma grande amiga que está entrando, que tem vários grupos, ela faz um trabalho incrível. Eu disse o seguinte, as pessoas precisam fazer, eu fiz uma analogia, né, que é muito comum ser feita com a máscara de oxigênio do avião, que eles falam, olha, primeiro coloca a sua máscara de oxigênio,
para depois você ajudar o outro, porque você tem que estar fortalecido para poder ajudar. O autismo, ele é cheio de altos e baixos. E muitas vezes nos baixos, nós cuidadores chegamos numa exaustão muito grande. É extremamente exaustivo. Dói o corpo, a gente enfrenta as crises das crianças ou dos adolescentes, e essas crises para o autista, ele demora um pouco para passar, mas para o cuidador, ele demora umas 72 Muito horas para mais. passar. É muita Uhum. dor que a gente sente, dor emocional, dor psíquica, dor física. Então, nós, cuidadores, precisamos estar preparados para enfrentar a dor de uma maneira equilibrada. E aí, você tem que estar com seu oxigênio. Você tem que estar oxigenado para você cuidar dessa dor, porque essa dor ela é muito grande. Aqui está dizendo, nosso próprio, deixa eu ver, Maia, disse aqui, a Maia, o primeiro cuidado é o nosso próprio. Eu aprendi isso também com Isso. você, minha querida Virgínia. Eu também uso a analogia da máscara de Aham. oxigênio. Excelente, Larissa, parabéns, exatamente. Então, a gente precisa ir até aprender qual é esse oxigênio para a gente, demora um pouco, Uhum. sabe? É, Então, nós temos que descobrir qual é o oxigênio que te fortalece. aí, então, gente, olha, vamos. Primeira tarefinha é, então, ó, coloca a máscara primeiro em você, né? A gente ouve muito isso no avião, para depois colocar no outro. Mas, Larissa, Exato. às vezes não é tão simples assim colocar essa máscara. Você colocou muito bem. O que que me oxigena? Vocês já pararam para pensar? Vamos todo mundo respirar agora e verificar o que que me oxigena para que eu tenha suporte, que é o autocuidado, para cuidar do outro. O que que será? Será que alguém consegue? Estou precisando muito cuidar de mim. A gente não sabe nem o que que é mim. Quem é mim? Né? Cuidar de mim é cuidar do quê? Eu adoro, né, professora, usar esse bonequinho aqui, olha. Cuidar de mim é cuidar dos meus pensamentos, porque muitos cuidadores morrem de culpa. Tenho culpa, poderia ter feito mais, poderia ter feito mais, poderia ter feito mais. Então, eu preciso oxigenar meus pensamentos, preciso oxigenar os meus sentimentos. Sabe qual o sentimento mais difícil para o cuidador oxigenar? O sentimento de que eu também estou fragilizada. Eu também preciso de cuidado. O cuidador, ele tem o sentimento de superpoderoso. Então, para eu cuidar do outro, eu tenho que admitir as minhas fragilidades. E eu vou contar. Tem uma pessoa aí que está me assistindo, ele entrou logo no comecinho. Quando eu perdi o meu marido, eu estava na função de cuidar do outro. Eu sou terapeuta, então eu estava cuidando do outro, eu estava cuidando do outro. E essa pessoa em particular que está aí, sentou na sessão e disse assim: como é que você está? Larissa, eu levei um susto. Quer dizer, Uhum. aquela pessoa que eu teoricamente estava cuidando, perguntando para mim como é que você está. Eu fiquei tão emocionada. E aí o cuidador tem que ter a humildade que eu tive. Eu falei, estou muito triste porque estar viúva não é uma coisa fácil. Então, para eu oxigenar, né, a mim mesma, eu tenho que, de alguma maneira, limpar e oxigenar meus sentimentos. Gente, olha as sensações físicas. Eu tenho que admitir, eu estou cansada. Eu estou cansada. Isso é muito interessante, né? O cuidador, ele precisa admitir o cansaço. Então, em vez de você ficar irritada, eu tenho uma mãe de 83 anos. E às vezes eu falo, mãe, Que olha, nem hoje sempre é fácil. realmente eu estou realmente muito cansada. Então, tenha paciência comigo. Então, eu preciso admitir o quê? O meu cansaço. E eu preciso, inclusive, dizer para o meu filho também, falar, olha, Exatamente. hoje é o meu limite. E eu preciso cuidar também, oxigenar os meus comportamentos.
né? Eu preciso ter prazer, eu preciso sair, eu preciso ter a minha rede de apoio. Então, guardem. Oxigenar você é oxigenar os pensamentos, sentimentos, sensações e comportamentos. E eu quero saber, Larissa, como é que você oxigenou, né, tendo um filho autista? Como é que é isso? Admitir é muito importante, alguém está dizendo. Como é que você É, oxigenou na prática? Conta a sua vivência. então, foi muito difícil. Eu sempre falo para as mães, a gente precisa ter um pensamento muito positivo. A tristeza para mim, Virginia, sempre foi algo muito ruim. Sentir tristeza para mim é algo insuportável. E porque eu acho assim, se a alegria é fundamental. Então, quando eu estava triste, eu buscava essa alegria de uma forma, é, muito persistente. A alegria, para mim, ela tinha que existir. Então, eu buscava, porque eu sabia que o meu filho também precisava dessa alegria. Porque aquele que é cuidado também não quer ser um fardo para ninguém. Então, eu buscava a minha alegria com com o que eu gostava. Eu procurei reconhecer o que me fazia bem, o que eu gostava. Então, eu descobri que eu gostava de shows, que eu gostava de cinema, que eu gostava de teatro. Então, nos momentos baixos do autismo, nos momentos em que eu estava sentindo que eu estava perdendo a minha identidade, eu passei no show sozinha, passei para o teatro sozinha, passei a encontrar mais as minhas amigas e passei a fazer lives, passei a ter um grupo de apoio e isso me fortaleceu muito, porque eu tive em baixa várias vezes. Quem E aí, nunca, quando né? eu Quem nunca ficou embaixo em alto? É isso mesmo, né? Exatamente. E quando eu ia para um show sozinha, que eu respirava, que eu voltava de madrugada e que eu não era questionada pelo meu marido, porque ele sabia que eu precisava disso, e nesse momento ele atendeu minha necessidade. Quando eu ia para um barzinho com as minhas amigas, para um show, para um teatro, foi a forma que eu encontrei de respirar, de encontrar Uhum. oxigênio. Lembra da aula que você deu lá na psicologia? Que você disse É, assim: o que eu mais quero agora, meu amor, é morar no interior do meu interior. Era uhum, exatamente isso. O que eu queria isso. era morar no interior do meu interior e buscar no meu interior força. E eu consegui através dessas atitudes. Isso, percebe, gente? São pequenas, grandes atitudes. De repente, você não quer ir num show sozinha. Eu acho que eu não iria num show sozinha. Mas eu posso me cuidar pedindo assim, olha, me dá meia hora de sossego. Sabe? Eu quero ficar sem ouvir ninguém. Eu me tranco. Então, eu preciso me oxigenar. Mas quando a pessoa é muito adoecida emocionalmente, ela fala: Meu Deus, se não sou eu que vou cuidar, ninguém cuida. Se não for eu, ninguém cuida. E eu me lembrei, falando agora de casal, gente, isso é muito interessante. Eu lembro de um casal que eles se separaram, até coloquei lá no meu stories, porque ela sempre cuidou, olha, essa é a máxima do cuidado. Ela sempre cuidou do outro, sempre cuidou do outro, sempre cuidou do outro. Mas nunca perguntou para o outro como, C-O-M-O, ele gostaria de ser cuidado. Ela passou a vida inteira cuidando. E na sessão ela chegava a dizer: Eu fiz isso, a casa estava sempre limpa, tua roupa sempre passada, a comidinha eu cuidei, cuidei, cuidei. Ele disse: Você nunca cuidou de você. Como você nunca cuidou de você, você deixou de ser atraente para mim. Você nunca me perguntou se eu preferiria que você cuidasse de você, da sua vaidade, ou se você cuidasse da casa. E por isso eu arrumei uma outra pessoa. Isso há mais de 40 anos. E ela saiu para vomitar, né? Ela foi vomitar nesse dia. E eu fiquei muito mobilizada também, porque há 40 anos atrás eu nunca tinha parado para pensar nisso. Né? Então, eu preciso cuidar de mim, oxigenar, como a Larissa estava dizendo, mas eu preciso cuidar do outro também. E eu preciso perguntar para o outro o que é cuidado. Porque eu posso passar, gente, a vida inteira cuidando, pode ser do filho.
Eu faço tudo por ele. Tem mães que falam, eu faço tudo, tudo, tudo. Mas aí o menino fala, mas ela nunca falou que eu sou um bom jogador de futebol. Pode comprar a maior chuteira, a chuteira mais cara, mas ela nunca falou que eu sou um bom jogador de futebol. Então anotem aí, o que é cuidado para mim, como eu cuido de mim, como eu descuido de mim, e o que é cuidado para o outro. Faça uma brincadeira. Escreva lá para o filho, para o marido, para a mãe. Mãe, eu acho que cuidado para você é... Ó, anota. E manda ela fazer também. Depois você vai checar as informações. E provavelmente essas informações, elas não têm muita coerência. Então, me oxigenar, mas de alguma maneira verificar também como é que eu posso ajudar o outro a se oxigenar. Né? E aí o marido da Larissa, o seu marido permitiu que você fosse no show. O outro, de repente, não vai permitir. Né? Mas você pode pegar, né, e ficar trancada no quarto, assistir um Netflix sozinha. Isso é cuidado. Mas tem gente que não sabe nem o que é cuidado para si mesmo. E a Larissa disse, né? Quer dizer, o autista, ele te gera uma série de... É um tobogã emocional, mas não é só autista, não. Minha mãe gera também em mim. Né? Ser professora, cuidar dos alunos gera, mas se eu não tiver autossuporte, né, de alguma maneira eu não vou dar conta. Larissa, como é que você foi percebendo que você estava no seu limite? O que foi acontecendo com você? Então, eu falei isso para a senhora, é muito importante que as mães, que o cuidador, ou que cuida, a mãe que cuida, aquela pessoa que está envolvida com alguém, perceba bem o seu limite, chegar à exaustão. Então, eu conseguia enxergar o meu limite quando a tristeza chegava, quando eu já não tinha mais projetos, quando os meus sonhos diminuíam, quando eu me via o dia todo indo de terapia em terapia, sem ter tempo da questão da vaidade, sem ter tempo, às vezes, de trocar uma roupa, sem ter tempo, às vezes, Então, naquele dia eu pensava, hoje eu só viver pro Augusto. Eu não fiz nada por mim. E a senhora sabe melhor do que ninguém que eu abandonei inúmeros projetos para cuidar do Augusto. E nesses momentos, assim, eu resgatar. Eu preciso me ver, eu comecei a me enxergar. Então, a gente passa no salão. Isso aqui para todas as mães que estão ouvindo, as terapeutas, está aí um monte de autista. E então, a Jéssica, a Maria Júlia, a Dani. E quando eu via que eu não tinha tempo para mim, a minha amiga que entrou agora, a Sheila, sempre me dizia isso: você precisa de um tempo perdendo a minha vida. Eu fui vendo que eu estava esquecendo das outras coisas e que eu estava ficando triste. Então, e eu não queria ficar triste. Reconhecer a tristeza para mim é muito difícil, porque eu gosto da alegria. E nesses momentos, então, eu falava, calma, peraí, a Michele também tá aí. Falava, peraí, eu preciso fazer alguma coisa para que o meu filho não sinta que ele é um fardo, tenha filtro para falar com as terapeutas, para que eu tenha força para continuar, para que eu possa ter saúde, porque o Augusto era tão pequeno, e eu falava assim, gente, se eu estou nessa exaustão toda, como que eu vou cuidar dele com 18, com 20? Como que eu vou alimentar os projetos? Aí, nesses momentos, eu buscava alguma coisa que me fizesse bem. E sempre, se a pessoa tiver condições de ter acesso a uma terapia, é a melhor coisa. Não deixar para quando a depressão bater, porque a depressão, ela é muito difícil de ser retirada. É preciso procurar a terapia preventivamente. Precisa dizer para o seu psicólogo, olha, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e eu não estou conseguindo fazer. Como é que eu faço? Me ajuda. Então, quando o seu psicólogo pratica a escuta ativa, ele te ajuda e te orienta, as coisas ficam bem mais fáceis. Então, procurem a terapia. Então, olha, eu perguntei para a Larissa assim, como é que você estava sabendo que você estava chegando na exaustão?
Gente, então, a Larissa disse, quando a tristeza bate na porta. Ou, vou voltar aqui para o meu bonequinho, né? Tristeza foi o sentimento que é a vida. Gente, tristeza é maravilhosa. A gente tem que agradecer os sintomas. Vocês sabiam? Já pararam para pensar nisso? Anotem aí. Agradeçam o sintoma. Né? Agradeça o sintoma. Porque se eu começo a pensar, né? Mamãe falou, eu tenho que receber o abraço, eu estou precisando de abraço, viu? Eu quero dar tudo para o meu filho. Olha, se ela tem esse pensamento, eu quero dar tudo para o meu filho, você está dando o resto, porque você virou um resto. Então, você não está dando tudo para o seu filho, porque você se abandonou, você deixou de existir. Então, como é que eu sei que, de alguma maneira, eu estou chegando na exaustão? Quando eu começo a pensar, meu Deus do céu, se eu não fizer isso por ele, ninguém vai fazer, ninguém vai fazer. E, infelizmente, mães, né, de alguma maneira, de crianças atípicas, elas sentem muita culpa. Olha que loucura. Então, você sente tanta culpa, tanta culpa, tanta culpa, que você tem que chegar na exaustão para pagar a sua culpa. Então, você vai chegando, né, nos estresses. Outra coisa, como é que eu sei que, de repente, eu estou no meu limite? Olha as sensações físicas. Não durmo mais, se você começar a não comer mais, deixar de Vou ter as comer suas mais. necessidades físicas, né? Ou comer demais. Então, aqui, olha, os sintomas comunicam. E quando você tiver assim, comportamentos de raiva, alguém está dizendo assim, ó, minha culpa, né? É difícil mesmo, Karina, achar uma terapia que dê certo, porque é incrível, né? Por que você vai no terapeuta? Você vai no terapeuta por quê? Olha que simples, você não se escuta mais, você não se enxerga mais, você não se fala mais, você não consegue traduzir mais. E aí o terapeuta, ele tem que ter essa habilidade. A Larissa falou escuta, né? Escuta atentiva. Se o terapeuta não te Escutativa. ajudar ativa. Se o terapeuta não te ajudar a você mesmo se escutar, né, se enxergar e rever os sentimentos de culpa, né, fica difícil. A Michelle pergunta, como eu faço para lidar quando eu estou frustrada? Eu acho ótimo você ficar frustrada. Você vai chegar e bater um papo com a frustração, viu? Não mande a frustração embora. Faz de conta que essas fichinhas aqui, elas representam a sua frustração. Você vai falar, o que está acontecendo que você está do meu lado, frustração? Sabe que a resposta que ela vai lhe dar provavelmente vai ser, olha aqui, ó, vira a folha. Você está se exigindo ser muito perfeccionista. A frustração vai lhe responder, eu sou filha das suas expectativas frustradas. Então, a sua frustração, de um lado, tudo tem dois lados, vai te dar notícia de que as suas expectativas estão além da sua capacidade de realizar. Então, agradeça a frustração, abrace a frustração, ela é sua amiga, ela diz do seu perfeccionismo. Eu queria que vocês conversassem com a frustração, queria que vocês conversassem com a insônia, conversem com a depressão. Todas essas patologias são amigas da gente, porque elas dão notícia da gente. Larissa, e no seu casamento, como é que foi a influência disso no relacionamento, né, com o Antônio Augusto? Então, Virgínia, você sabe, foi muito difícil porque o Antônio Augusto ele abraçou também o Augusto, abraçou a causa do autismo, abraçou o Augusto, mas o homem tem sempre aquela necessidade, eu preciso ir trabalhar, mas você precisa cuidar. Você tem a obrigação de cuidar, eu tenho a obrigação de trabalhar. E no início eu até aceitava isso. Olha, eu acho que eu preciso mesmo abandonar minha vida e só cuidar e você só trabalhar, e você trabalhar e me ajudar. Só que chegou um momento que até a Fabrícia disse aí, a gente não precisa ser supermulher. Chegou um momento que eu percebi que ele não tinha admiração nenhuma por isso. Ele não tinha admiração nenhuma por essa supermulher que deixou tudo e foi só cuidar do filho.
Uhum. Admiração é a essência do casamento. E quando a Exato. pessoa perde admiração pelo outro, o casamento vai embora. Eu pensei, peraí, eu tenho que resgatar essa admiração. Ele não tá tendo mais admiração por mim, porque eu tô ficando só em casa, porque eu só tô cuidando de marido, de filho, porque eu já não tenho mais assunto, porque a profissional que ele admirava não existe mais. Então eu precisei resgatar a Larissa que ele conheceu, né? Otimista, dinâmica, para eu poder resgatar meu casamento. E ainda assim, é, foi bem difícil, porque começa a ter uma desconexão, né? Você desconecta com a sua casa, com o seu ambiente, com a sua sensualidade, com tudo isso, e você passa a ser um robô, uma mãe robô. Uhum. Isso. E vocês Uhum. passam a não ter mais nem assunto em comum, a não ser como que eu vou pagar a terapia, é, como que foi na terapia, como foi isso, como foi aquilo. A escuta não existe mais, existe um diálogo sobre terapias. Então, a partir do momento que eu resolvi dizer, opa, peraí, antes de ser essa pessoa que ele está perdendo a admiração, eu preciso me resgatar. Eu tenho muitas qualidades, mas elas estão adormecidas pela minha dor. Então, eu busquei resgatar as minhas qualidades, porque eu sempre fui muito dinâmica, eu sempre fui muito ativa e eu estava sendo ativa só com o meu filho. E aí eu comecei a resgatar a Larissa, que estava E foi por adormecida. essa Larissa, gente, a Larissa tocou num assunto muito importante. Por quem é que, de alguma maneira, meu marido, meu namorado, por quem é que eles se apaixonaram? Vocês já perguntaram, né? Porque, de repente, você namora uma, meu consultório vai chamar Procon Psicológico. Gente, namorei uma pessoa, noivei com a segunda e casei com essa coisa. Não é? Casei com uma coisa, doutora. Procon por quê? Porque o povo quer me devolver essa mulher. Né? Eu falo, não, mas eu não quero essa mulher. Ou vice-versa, né? Namorei esse homem, noivei com outro e casei com o terceiro. Então, eu acho que cuidar do cuidador, primeira coisa, né? Eu preciso resgatar quem eu sou e quem seduziu aquele homem. Eu preciso voltar a ser antes como eu era, antes de ter o filho, atípico ou não atípico, porque tem uma coisa importante também, nós idealizamos os nossos filhos. A gente gostaria que eles fossem daquela maneira. A gente idealiza casamento, a gente idealiza marido, e aí vem a frustração, fruto do quê? Das nossas Antônio, idealizações. E aí, a base, gente, do cuidado, anotem isso também, chama-se comunicação. A base do cuidado é a comunicação. Eu tenho que comunicar comigo mesma o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, como é que está o meu corpo, eu preciso me comunicar, e eu preciso comunicar com o outro também. Eu preciso perguntar, né? Olha, tá, nós temos uma criança assim, ou a minha sogra veio morar comigo e agora o que eu vou fazer? Ou de repente eu estou casada com um homem que tem outros filhos, então como é que eu vou cuidar? Quem vai definir como é que eu vou cuidar é quem está sendo cuidado. Na verdade, cuidador, né, e a pessoa que cuida fazem uma negociação. O que você espera de mim? O que eu posso dar para você? O que você espera de mim? E é nessa dinâmica que o cuidado, de repente, acontece. Me lembro de um caso que a mulher fazia todos os dias de manhã, Larissa, um omelete para o marido. Todos os dias, e ele não comia. E ela não percebia que o homem não comia. E aí, né, conversando com ela uma vez, eu falei, mas por que você faz tanto omelete todos os dias? Você não está vendo que seu marido não quer? Ah, porque minha mãe fazia para o meu pai e ele adorava. Gente, tem gente xerocando formas de cuidado de antepassados. Então, eu tenho que é o que cuidar de mais tem, mim, é o Virgínia. que mais tem, eu tenho que cuidar do meu olhar. Né? O meu marido está ali do lado, meu filho está ali do lado, minha mãe está ali, da minha funcionária, e eu estou do meu lado também, e nós não temos olhos para enxergar.
Então, a Larissa foi difícil resgatar o relacionamento. Gente, olha, construir é difícil, mas destruir é fácil. E a Larissa falou uma palavra que eu adoro, que é admirar. Vocês sabem o que é admirar? Ad é mais. Mirar é olhar. Então, eu tenho que olhar todas as vezes para aquela pessoa e querer mais, querer mais, querer mais. Mas ninguém vai se admirar de uma mulher ou de um homem. O homem com cueca samba canção e a mulher toda descabelada, não se arruma, não passa um perfume, não toma um banho. Então, aquela que também não tem o autocuidado, como é que ela quer que o outro, de alguma maneira, cuide dela também? E a outra questão, Larissa, é que... fala. A gente vai ficando muito chata. Na verdade, a gente vai ficando muito, muito... Aqui, a Michelle falava, eu falava. Ele falava, não vai fazer a unha da cliente. Eu, então, comecei a atender com ele no salão e nunca mais parei. Ele até hoje vai para o salão e me senti muito realizada. Ela leva o filho junto. A Ana Paula disse que a Larissa agora e o Antônio são exemplos de família e de luta pelo filho. A Fabrícia está dizendo resgate de dignidade. Estou amando essa live. Então, assim, tem muitos elogios na live, Virgínia. Então, a gente começa a ficar muito chata. Entende? E a gente nota que tá muito chata. E aí o marido põe a culpa em quem? E a marido põe a culpa em quem? Antes dele nascer, você não era assim. Já tinha um pouquinho de chatice, gente. Ninguém se torna chata, não. A mulher aproveita o filho e se torna chata de verdade, entendeu? Então, o marido começa a ficar com raiva do filho, porque parece que é o filho que transformou a princesa em sapa. Então, é muito importante. A gente é preciso cuidar de várias dimensões ao mesmo tempo. Vocês sabem aquela brincadeira, Larissa? Lembrei aquela brincadeira. Eu comigo, lembram dessa brincadeira? Eu com outro, eu com essa, eu por cima, eu por baixo. Então, eu acho que o cuidado, ele envolve eu comigo. Migo. Meu pensamento, sentimento, sensação e comportamento. Eu com o filho. Eu com outro filho, eu com o marido, eu com a sogra. E tem hora que eu vou ficar por baixo. Então, a arte do cuidado é você, a partir de você, que é o centro, de alguma maneira administrar essas pessoas que estão em volta de você. Mas sempre perguntando o que é cuidado. A minha mãe ora comigo hoje. E teve uma época que eu falei, mãe, você vai lá para minha casa. Eu vou te cuidar, eu vou te cuidar, eu vou te cuidar. Você vai para minha casa. E ela disse, se eu for para sua casa agora, eu vou morrer. Isso não é cuidado para mim. Né? Eu achando que aquilo era cuidado e, de repente, não era cuidado para ela. Então, base do cuidado é a comunicação. Eu comigo, eu com ele, eu com ele, eu com o outro por cima e eu por baixo. Por baixo é a humildade de reconhecer que eu também preciso de cuidado. Larissa. E um outro ponto que a gente precisa trabalhar, que eu te falei, Virgínia, é ensinar o homem a ser gentil. Eu acho que a gentileza é a escuta ativa e a gentileza é a base de tudo. Por quê? Porque o homem também ele tem muita culpa. Porque quando ele começa a achar que nós nos esquecemos, ele começa a perder a gentileza e perder também o romantismo. Então, a gente precisa resgatar a gentileza do homem. E os homens precisam prestar atenção. Porque essa mulher que está adormecida, ela pode ser acordada por um outro homem. E aí ele vai perder o lugar dele. Mas eu vou te dizer uma coisa, não é que eu defendo os homens nesse aspecto, não. Inclusive, a Michelle perguntou. Eu sinto falta de ser cuidada. Gente, prestem muita atenção. Quando a gente é bebê, estamos no útero da mãe, olha, ela cuida da gente, a gente come o que ela come, a gente sente o que ela sente. Olha que interessante. Né? Eu sou absolutamente cuidado e eu não preciso pedir. Nasci, o bebê nasceu. A mãe, guardem Virgínia, isso. Tá pausando. A mãe chega de... Virgínia, tá pausando? Se a minha bateria cair, eu vou retornar, porque eu tô com um problema no meu conector, mas eu retorno. Vamos falando. Tá, então,
Quando a criança nasce, a mãe chega a adivinhar o que a criança precisa, não é? Você vai lá, abre, ela começa a chorar, você vai lá, abre a fraldinha para ver se ela está cagada ou mijada, você mede, você fica tentando adivinhar, olha que legal, o que é cuidado para ela. Quem nunca fez isso? Né? A mãe adivinha, né? Porque a criança não tem a linguagem para expressar. Com o processo de desenvolvimento, a criança já é capaz de comunicar o que precisa. Aí a Michele disse o seguinte, né? Vou defender os homens. E a Larissa falou, a gente tem que ensinar, né? O homem a ser gentil. Ensinar. Tem muitas mulheres que eu conheço que ficam lá que nem bebê. Você tem que adivinhar o que eu estou querendo. Você tem que adivinhar o que eu estou querendo. Então, acho que a Larissa colocou muito bem, quando ela fala ensinar o homem a ser gentil, e o homem também ensinar a mulher a ser gentil, eu preciso dizer o que eu preciso, gente. Tem mulher que fica assim, eu quero ver o que ele vai me dar no meu aniversário, eu quero ver o que ele vai me dar. Gente, não vai dar. Homem não tem essa sensibilidade. Chega para ele e fala, olha, eu estou precisando de tal coisa, eu gostaria disso, ou de uma viagem, ou de um jantar. Diga como é que você quer ser cuidada. Agora, se você for um bebê emocional, você vai ficar, esperei e ele não me deu. Gente, o homem não vai dar. Você já conhece teu marido, já conhece seu companheiro, né? Teu filho não vai dar, fala, ó, tô querendo meu presente do Dia das Mães. Viu? Eu quero com cartinha. Vamos ensinar os nossos filhos. É isso mesmo. A Michele fica reclamando, kkk. Michele, com toda liberdade, você é um bebê emocional que fica esperando que o outro adivinhe o que é cuidado para você e eles não vão adivinhar e eles não estão errados. Aí vocês ficam com raiva dos maridos, né? Ou o marido também pode ser o contrário. Fica com raiva, de repente, da mulher. Porque ficou esperando. Gente, quem espera não sempre alcança, não. Nesse caso, nunca alcança. E a Larissa estava dizendo de ensinar os homens, porque na nossa cultura, a mulher, desde pequenininha, ela foi ensinada a cuidar, não é? Ela lava a roupinha das bonecas, ela põe a boneca no peito. Então, é desenvolvido, né? A Fabrícia está dizendo aqui, ó, Virgínia, eu não reclamo, eu tiro foto do presente que eu quero e o endereço da loja. Ótimo, e é verdade, você não me contou essa história. E a Maia está dizendo... E a Maia está dizendo que antes de 2 semanas do meu aniversário, ela fala... Muito bem, Maia. E a Maia é uma pessoa muito especial na minha vida. No meu aniversário, eu nem preciso falar o que eu quero ganhar. Maia, você adivinha. Isso é terrível, né? Terrível. O último presente sempre tem, né? Mas tem isso também. Às vezes eu conheço muito a pessoa, num presente eu consigo, né, presentear. A mulher se frustra porque ela não fala o que ela quer. E aí eu estava dizendo uma coisa, e a Larissa entrou, ela foi fazer a leitura. Resgatei. A menina, né, desde pequenininha, ela é treinada a cuidar. O menino pode jogar bola na rua e a menina tem que cuidar. Então, o fato de esses homens serem deseducados é porque nós mulheres, mães, é que deseducamos homens. A gente tem que solicitar que desde cedo eles tenham empatia e participem dos cuidados da casa. Você não tem paciência de falar o que quiser, o que você quer, então você vai ficar frustrada porque você não vai ganhar. Isso é birra de gente grande. Eu não tenho paciência. Outro dia eu ouvi uma pessoa dizendo assim, ó, comunicação é tudo mesmo. Isso é coisa de criança, fica estressada, agora também não quero que você... Gente, vamos ser inteligentes, vamos ser sábias. Diga para o seu cuidador o que você está querendo. Aí não tem erro, vai ter prazer e não frustração. Então, aí eu fico estressada, aí eu fico cansada, né? A frase que eu ouvi de uma pessoa que eu admiro muito, ela diz assim, Virgínia, você acredita que o meu marido não me sabe de cor? Olha que frase. O meu marido não me sabe de cor, doutora.
eu me vi diante de um bebê de 6 meses que a mãe tenta decorar os sinais do bebê. Marido nenhum vai saber você de cor. E a gente realmente precisa ensinar esses meninos, né, a cuidarem, mas isso depende, não é de quando forem adultos, é agora, né? Então a Larissa caiu, mas de repente ela vai voltar. Eu queria também fazer uma pergunta muito interessante para vocês. Olha, o verbo, guardem isso, o verbo que eu uso relacionado à palavra cuidar determina a minha relação com o outro. Estou esperando a Larissa voltar, isso mesmo. Anotem aí. Vocês vão colocar antes da palavra cuidar, né? Que é um verbo também. Obrigada, Lívia. Obrigada. É uma pessoa que eu amo. Saudade dos nossos almoços, né? Vamos perguntar assim, olha. Eu quero cuidar. Olha o querer. Quero, eu quero, eu posso, eu devo cuidar. Se eu devo cuidar, é complicado. Eu posso cuidar, é mais leve. E se eu falo, eu quero cuidar, fica mais leve ainda. O Augusto entrou. Vamos ver se eu chamo a Larissa pelo do Augusto. Vamos ver. Isso. Estou entrando aqui com o filhinho dela. Então, vamos anotar. Eu quero, eu posso, eu devo cuidar. Então, é muito importante a conjugação do verbo. E uma questão de cuidado também, né, que aparece muito no meu consultório, é quem é que cuida de quem. Eu vejo famílias, gente, formando times. Entrei pelo do Augusto, viu? Eu vi. Seja bem-vinda de novo. Eu quero, eu posso ou eu devo cuidar. E aí, eu estava querendo contar uma história que, de repente... Está travando. Tá. Larissa, nós temos pouco tempo. Eu posso continuar para finalizando? Bom, eu vou continuar falando. Então, é uma casa, né? Na nossa casa, a gente tem que dividir cuidados. Pouco. A gente tem que dividir os cuidados. Eu até coloquei no programa do Oloares outro dia para a gente fazer uma reunião em família e ver quem vai cuidar do quê. Eu acho que a pandemia ela tem levado a reflexões muito profundas a respeito do cuidado. A gente está sendo obrigada a cuidar da gente mesmo, né? Da nossa higiene, E a gente tem que aprender a dividir os cuidados da casa. Então, nesse momento, o homem ele pode ser convidado a participar dos cuidados. Então, olha, de manhã você fica com as crianças, à tarde eu fico com as crianças, ou de manhã eu vou fazer a comida, mas você faz o lanche, você esquenta o jantar. Então, acho que a pandemia está ajudando a desenvolver a temática do cuidado. Eu não sei como é que vocês têm cuidado. E um outro aspecto que eu acho interessante também é que a gente tem que revezar o cuidado. Não dá para formar em casa times do Goiás e do Vila Nova. Então, a mãe só cuida da menina, o pai só cuida do menino. E aí vão ficar faltando essas figuras que completam a identidade da pessoa. Então, vamos tentar revezar o cuidado. Virgínia, o seu também travou? Não, meu não. Não. Então, você está me ouvindo, Larissa? Então, a gente precisa revezar o cuidado, né? Até porque, se o marido, por exemplo, naquele momento estiver cuidando das crianças, 1, 2 ou 3, vai ser o meu momento do autocuidado. Depois eu vou cuidar das crianças e vai ter o tempo do marido se cuidar. Também de uma outra situação do cuidado, que o marido pediu, né? Eu comecei a trabalhar a questão da comunicação. Diz para ele, diz para ela, diz para ele, diz para ela. Diga para o seu filho como é que você quer, de alguma maneira, ser cuidado.
Filho, diga para sua mãe como é que você quer ter cuidado. Toma lá, dá cá, vamos negociar cuidados. E aí ela chegou para o marido, eu quero ficar meia hora sem fazer nada. Não apareça, não apareça, não bate no meu quarto. Dentro de meia hora eu preciso ficar sozinho, sozinho. Sabe o que ela fez? Depois de meia hora ela foi lá. Já passaram meia hora. Gente, quando a pessoa fala meia hora, é um tempo, não precisa ser 30 minutos, né? Vamos ter um pouquinho mais de sensibilidade. Então, tem isso também. Às vezes eu trabalho a comunicação do cuidado, a pessoa comunica o que é cuidado, mas o outro não consegue escutar o que é cuidado para ele. Aí você não vai ser uma boa cuidadora e muito menos se cuidar. E eu queria muito que vocês, né, nós estamos aí quase finalizando, eu queria que vocês fossem no Google e pegassem o mito de Higino. Higino era um escravo, né, romano, e ele escreveu o mito do cuidado. O mito do cuidado é uma coisa linda, gente. Diz assim, que o cuidado, né, estava passando por um riacho e viu lá um barro. Pegou o barro, começou a dar forma no barro e fez o ser humano. Mas um ser humano de barro não adiantaria nada. Então ele pediu para que de alguma maneira uma outra divindade, Zeus, desse o espírito para esse homem. E aí ele ganhou espírito e ganhou vida. Só que o cuidado, né, e Zeus começaram a discutir. Eu quero que tenha o meu nome. O cuidado falou: olha, eu quero que tenha o meu nome. Doutora Virgínia, uma e pouco, Larissa, please, Otávio, não entendi. Ela está realmente com problema técnico, nós estamos terminando, eu só queria terminar essa historinha. Então, o cuidado ficou brigando porque queria que o homem chamasse cuidado. A Larissa está entrando, vamos ver se ela entra de novo. Transmitir ao vivo, vamos ver. E aí eles estavam brigando, chegou a Terra e falou: ah, não, eu quero que chame Terra também. Eu quero que chame Terra também. Então a Terra, o cuidado e Zeus ficaram brigando, né? Nisso chegou Saturno, que foi o árbitro, e falou: gente, vamos parar de brigar, vamos parar de brigar. Quando essa criatura morrer, a Terra, o corpo, né, material, vai voltar para a Terra. O espírito vai voltar para você. Mas olha que lindo, o mito termina assim: enquanto você sobreviver, criatura, cuidado, você vai tomar conta dela. Então o cuidado toma conta de nós. Nós somos filhos do cuidado. E cuidador cuida da dor. E que a gente possa colocar nossa dor a serviço da dor do outro. E que mesmo como cuidador, que a gente se permita ser cuidado. Eu sou muito cuidada pelos meus clientes. Cuidar é dar e receber. E eu também ouvi outro dia dizendo que quem ama se desarruma. Quem cuida se desarruma. Quando vocês fazem amor, a gente sai toda o quê? Desarrumada. Então, quando a gente ama, é uma metáfora, a gente se desarruma. Então, o cuidador se desarruma, desarruma o outro, e nessa dinâmica o cuidado vai acontecendo. Larissa, tuas palavras finais, porque estamos finalizando aqui a nossa live. Falta quantos minutos, Virginia? Três minutos. Então, queria dizer que pedir desculpa porque meu conector desconectou. E aí deu essa pane. Isso sempre acontece. Então, a Lisiane entrou, minha sobrinha, que é a que eu te falei que é estudante de psicologia. Virgínia, eu quero te dizer que é um prazer enorme estar falando. Tem a Michelle que está aí, ela entrou agora, a gente falou muito sobre essa necessidade do cuidado. Ela falou: eu preciso ensinar meu marido a cuidar de mim. Comunica, Michele, comunica. E algo que eu falei para a senhora que é muito importante, a gente trabalhar a gentileza.
Então, com o Augusto, eu te contei que o terapeuta dele, dos Estados Unidos, o Eric, ele falou para mim, não, a primeira coisa que você precisa ensinar para o seu filho, para que ele te trate bem, é ele ser gentil com você. Então, depois das crises, o que que acontece? O Eric falou, não, ele teve uma crise, ele foi mal educado não. Ele teve uma crise, teve comportamentos inadequados que te deixaram cansada. Então, você vai fazer o Augusto aprender a ir buscar um copo d'água para você, a te dar um abraço, a te dar um carinho. E você vai fazer isso também na sua casa, com seu marido, com seus familiares. Você tem que aprender a dizer: eu estou cansada, eu não aguento mais, eu preciso do meu tempo, eu preciso do meu espaço, eu preciso que vocês reconheçam o meu trabalho. E, Virgínia, eu aprendi muito com você. Eu aprendi Larissa. muito uma época que você me disse assim, Larissa, numa outra situação, porque você já me conhece desde adolescente. Você disse para mim, Larissa, vamos aprender a fazer luto de coisas ruins? Então você colocou um caixãozinho, e eu não me esqueço até hoje. E falou, olha, o que precisa na sua vida é enterrar o que não é legal. Então, muitas vezes, a gente precisa enterrar na nossa vida aquilo que não é legal. Precisa fazer esse luto de coisas ruins e recomeçar. Recomeçar com força, porque nossos filhos merecem. Eles não querem ser fardo para ninguém. Os Toda pessoa maridos também, cuidada, as mães também, né? exato, todas as pessoas que são cuidadas merecem. E E nós uma também, outra né? E nós também merecemos. E uma outra frase que você diz muito, e eu acho muito importante nesse contexto, é que você diz assim: fique com aquilo que você tem. Muitas vezes a gente cria falsas expectativas, buscando no outro aquilo que ele não pode dar. E uma das nossas terapias, você me disse, Larissa, não, se a pessoa tem uma bique e se a pessoa tem uma caneta Bic para te oferecer, por que você fica pedindo para ela uma caneta de ouro? Você tem que ficar com aquilo que ela tem para te oferecer e lapidar.